Olá, pessoal! Tudo bem, sexto ano? Vamos enquadrar aqui. Vamos lá, né? Nós estamos na famosa apostila 3, que é a apostila verde, no capítulo 6, né? Dinâmica da atmosfera e espaço geográfico. É muito legal esse capítulo, pessoal. Nós estávamos falando das camadas, né, da atmosfera. A gente viu que o planeta Terra tem uma camada de ar que envolve a Terra e essa camada de ar é muito importante para nós. Então, nós falamos um pouquinho, né, sobre o que constitui a origem, né, da atmosfera, depois as camadas, né, troposfera, estratosfera, onde tem a camada de ozônio, mesosfera, ionosfera, exosfera e espaço sideral. Então, o que mais que nós vimos? Eu falei um pouquinho de cada uma dessas camadas. E hoje, na página 8, nós vamos começar a ver as principais funções dessa camada de ar em volta da Terra, que faz parte da Terra, né? Então, a atmosfera, pessoal, ela protege a Terra de fragmentos espaciais. Vocês já pararam para pensar que existe muita poeira cósmica, meteoro perdido por aí? Vocês já pararam para pensar que o tempo todo a Terra ela é bombardeada com esse pessoal perdido aí, né? Então você tem o espaço e tem matéria se deslocando. E a camada de ar da Terra protege a vida na Terra desses pequenos meteoros. Pessoal, o mais famoso deles foi aquele que caiu na Terra e dizem que acabou, né, com a vida dos dinossauros na Terra, que teve uma camada de poeira que encobriu a Terra e a vida teve que recomeçar de novo e recomeçou diferente, sem esses grandes animais. Deixa eu virar um pouquinho. Então, mas o tempo todo a Terra é bombardeada por meteoros. Beleza? Então, o que que acontece? Imagina o seguinte. Eu precisava, na verdade, pegar aquele meu globo que ficou por lá. Então, vamos fazer a Terra assim. Assado, né? Então, existe em volta da Terra uma camada de ar. E quando o pequeno meteoro, esse daqui não é tão pequeno, atinge a Terra, aqui ó, ele começa já a ter atrito com o ar. Ele estava no vácuo, ele entrou na camada de ar, entrou na atmosfera. Conforme ele vai entrando, a atmosfera vai desgastando ele. Ele chega aqui só uma pedrinha, ou nem chega. Aqui não tem foto disso acontecendo. O que tem no livro são vários meteoros, né, fragmentos de meteoros que a mesosfera terrestre acaba desgastando, acaba protegendo, né? A mesosfera, pessoal, é essa camada aqui, ó, anterior. Então, olha, aqui não tem um meteoro no desenho também. Mas vocês estão conseguindo entender? Você tem uma camada de ar, quando aquele meteoro entra, ele vai pegando fogo, ele vai sendo desgastado, sabe aquela pedra com um foguinho assim? É o contato com as moléculas de ar. Então elas vão lixando, desgastando esses fragmentos espaciais. Eles entram na camada de ar da Terra em alta velocidade. Eles seriam prejudiciais, causariam um forte impacto. Eu estaria explicando matéria para vocês agora. Imagina que um meteoro, se não tivesse camada de ar, tá? Uma que eu também não estaria respirando, mas vamos supor que não tem uma camada de ar aqui. Eu poderia morrer com uma pedrinha desse tamanho batendo na minha cabeça. Tipo, ela ia vir com tanta velocidade, tanta força que ela ia estourar o meu telhado, depois da minha laje, e afundar assim na minha cabeça. Era como tomar um tiro de revólver que afunda, né? Mas isso não acontece,
porque tem uma camada de ar que vai desgastando esse meteoro e ele não chega ou fica muito pequeno. A atmosfera faz virar pó, pulveriza esse meteoro, tá? A mesosfera destrói as camadas metálicas, as rochas, destrói o que a gente conhece como estrelas cadentes. Se vocês observarem aqui na cidade, tem a luz da iluminação das ruas à noite, né? Os postes de luz. Mas se um dia vocês forem para um sítio ou uma fazenda, quanto mais afastado da cidade, melhor. Você olha para o céu, você vai ver muito mais coisa. E pode ser que você veja um rainho se acendendo do nada, assim, aparece um rainho e depois ele some. Aquilo é um meteoro. É ele entrando na atmosfera, aí ele acende, né? Porque pega fogo, né? Com essa com essas moléculas de ar. Depois, puf, ele apaga. É quando a camada de ar acabou de destruir ele, acabou de pulverizar. Os meteoros viram pozinho, viram meteoritos, certo? Olha a importância. Além de dar o ar que a gente respira, né? A camada de ar, a camada atmosférica, ela protege a Terra dos pequenos fragmentos espaciais, certo? E quando cai, chega algum meteoro que cai, chega também, sei lá, na plantação, não sei o que, abriu uma cratera, aquilo conseguiu atravessar tudo e chegar, mas ele era muito maior quando ele entrou na camada atmosférica, né? Ele era bem grande, aí foi entrando, foi diminuindo, chegou aqui pequeno, certo? Ela é muito importante. A camada de ar, vocês pararam para pensar que se não existisse camada de ozônio, se não existisse essa camada de ar, que os raios solares, eles seriam muito mais nocivos para nós. Causaria câncer de pele, queimaduras, talvez nem fosse possível viver aqui, certo? Então, a camada atmosférica também protege a Terra dos raios solares. A gente fala, passa protetor solar, raios UVB, UVA, blá blá blá. Eles chegam, mas em bem menor quantidade. Se não tivesse a camada atmosférica, nós poderíamos estar tostados, acabados, enterrados agora. Ou melhor, queimados, certo? Então, outra coisa, vocês pararam para pensar que essa camada de ar ajuda a manter a temperatura na superfície? Só para vocês terem uma ideia, a camada atmosférica é como um manto protetor. Ela retém o calor recebido durante o dia e sem ela os dias seriam insuportavelmente quentes e as noites congelantes. E sem ela nós também não teríamos clima, né? Não teríamos chuva, não teríamos várias coisas que a gente tem aí, certo? Pessoal, o livro traz para vocês um termo que eu vou explicar porque vocês sempre vão usar em climatologia, que é a amplitude térmica. Amplitude térmica é a temperatura mais baixa e a temperatura mais alta, é a diferença entre elas. Por exemplo, no deserto do Saara, acho que eu já falei isso para vocês e vou voltar a falar no vídeo da semana que vem de novo. Antes da gente ir para o Saara, imagina que você está um final de semana de verão em uma chácara com piscina. Quando dá 11 horas da manhã, tá super quente, você não consegue pisar na pedra da piscina, tá queimando. Aí você pula na água, ai, tá fria. E à noite vai escurecendo, vai ficando frio, mas dentro da água tá quente. É aquela hora que você não quer sair da piscina e você começa a baixar a cabeça porque tá muito frio aqui fora e a água tá mais quentinha. Então, a água demora para esquentar e demora para esfriar. Enquanto 9, 10, 11 horas da manhã a pedra da piscina já está quente, quando for de tarde e tiver caindo o sol, 6 horas ela também já está gelada. Então, a terra, a rocha, esquenta e esfria rápido. E se não tivesse essa camada de ar, isso seria muito pior. Só para vocês terem uma ideia, no deserto do Saara, que não tem água, que
demora para aquecer e demora para esfriar, lá no deserto do Saara, de dia, o sol forte na areia faz a temperatura chegar às vezes até a 50 graus. E à noite, zero, -5, porque não tem água, né, para reter isso. Só que apesar da gente não pensar, tem alguma coisa equilibrando, apesar da amplitude térmica ser alta, ó, faz -5 de noite e 50 de dia. São 55 graus. É uma amplitude térmica alta. Aqui na nossa região, a amplitude térmica é pequena. Tipo, fez, não sempre, né? Mas, por exemplo, de dia fez 30 graus. À noite vai cair a temperatura, tá sem sol. Mas vai cair a temperatura de 30 para 22, 25. Então vai variar 5, 7 graus, né? Não chega nem a 10. Então, a amplitude térmica é essa diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. E ela é menor porque existe a camada atmosférica, pessoal. A temperatura da Terra tem uma amplitude térmica aceitável para a vida na Terra, para nós, seres humanos, e para os outros animais. Sem ela, seria impossível ter vida na Terra. Porque se com ela, no deserto, de dia faz 50 graus e à noite faz -5, imagina sem a camada atmosférica. Iria, sei lá, quantos graus fazer, né, de dia e quantos graus iriam cair à noite. Sei lá, fazer -60, -100 graus à noite e de dia iria fazer 100 graus também, iria variar 200 graus, imagina, entre o dia e a noite. Não dá, né? Então, sem a camada atmosférica, em determinados horários do dia, nós seríamos tostados. Já é difícil para nós, né? Ai, não pode ir na praia entre 11 e 3 da tarde, vai no começo da manhã, vai no fim da tarde, né? Mas a gente vai, a gente dá uma queimada, mas se não tivesse camada atmosférica, o tostado daquele vermelhão com bolha ia ser muito pior, né? Certo? Olha a importância da camada atmosférica. Pessoal, vou fazer aqui um balanço de energia na Terra. O que é um balanço? É balancear. Eu vou mostrar para vocês a distribuição da energia solar pelo planeta. Pensem o seguinte: planeta Terra, camada atmosférica. Pessoal, metade praticamente só dos raios solares, da energia solar, chega na superfície da Terra e aquece. Sabe quanto? 51% da energia do Sol, 50% arredondando, né? 51% da energia do Sol chega na superfície. O que acontece com os outros 49%? Pessoal, dos outros 49%, 19%, quase 20%, as nuvens fofas e a camada de ar absorve, pega para ela. 19%. E 30% dos 49% que ficaram, fica perdido no espaço. Perdido como? Ué, ele é refletido ou espalhado. 6% a camada atmosférica espalha. 20% bate na nuvem e volta, é refletido. E 4% bate aqui no chão e é refletido. Bate nos oceanos e é refletido. E aí só 51% do calor fica aqui na atmosfera. É uma coisa bem interessante. O livro de vocês traz um pouquinho isso, ó. 100% dos raios do sol, né? Tem uma parte que é refletida, ó, bateu na nuvem e foi, tá vendo? Outra parte foi. 19%, ó, não reflete, fica, né, na nuvem e na camada de ar que é absorvida. 19%, 19 mas é que no desenho já tá esquisito.
25% dela chega diretamente à superfície e 26% é espalhada na superfície, que dá os 51%, né? Esse desenho não tá muito bom, não. Tem um outro aí que eu prefiro, que eu vou mostrar pra vocês. É o da página 10. Tá vendo? Aqui dá pra ver melhor, ó. O raio solar é refletido, outra parte chega aqui e é isso, certo? O nome disso é balanço energético. É a distribuição da energia solar na atmosfera, no planeta. Pessoal, o ar, nosso bonitinho, ele se desloca. É o vento, certo? E os ventos trazem chuva, os ventos fazem cair a temperatura, os ventos fazem esquentar a temperatura. Mas a regra geral é... agora eu queria... Vou pegar este planeta Terra de novo. Lembra daquela conversa de latitude e altitude? O pessoal não vai confundir. Altitude é a altura. Latitude são os graus dos paralelos. Gente, tem um gato super animado com essa história de atmosfera. Bom, latitude, longitude, lembra? Longitude são os graus dos meridianos e latitude dos paralelos. Então, aqui no meio é a linha do Equador, vocês já estão carecas de saber, hein? A linha do Equador tem grau 0, e aí vai aumentando. 23 ao norte é o Trópico de Câncer, 23 ao sul, Capricórnio, e assim vai. Normalmente, a pressão aqui é maior. Lembra que eu desenhei também, acho que eu desenhei no PDF da aula passada, que o planeta Terra tem uma camada mais grossa de ar e ela dá uma afinada aqui na ponta. Aqui, a pressão do ar é maior. E aí, o que acontece? Os ventos tendem a sair das baixas latitudes para as altas, certo? Então, os ventos normalmente sopram da região da linha do Equador para os polos, certo? Então, imagina que você está em um elevador super apertado, cheio de gente, cheio de estranho. A primeira coisa que você quer e que vai acontecer quando o elevador parar e abrir a porta é as pessoas saírem. Pressão atmosférica é isso. O que acontece? Você tem um lugar com muita molécula de ar, muita pressão, e aqui, ó, gente, olha o gato fuçando na areia agora. Tá animado. Ó, você tem muitas moléculas fazendo pressão, peso, né? E aqui eu tenho umas moléculas mais perdidas. O que vai acontecer? O lugar que tem bastante vai querer ir pro lugar que tem menos para se equilibrar, né? Então, gente, tá olha, eu não ia nem comentar isso, mas esse gato fez um fedor agora. Socorro! Quem que tem aula de geografia com fedor? Já não chega o ovo naquela aula lá do melão, da melancia? Não, melancia não, no melão. Então, vamos lá. Então, os ventos sopram das baixas latitudes. O que significa o termo baixa latitude? Significa o zero, ali do grau da linha do Equador, né? Ó, zero. Então, vai das baixas latitudes para as altas, certo? Já falei para não confundir latitude com altitude. Então, a diferença de pressão é o que movimenta o ar. Então, o ar tende a ir dos lugares de alta pressão para os lugares de baixa pressão. O lugar que tem muita molécula tá agitado, tá pesado, ele vai tentar se espalhar indo para o lugar que tem menos molécula. Isso gera os ventos. O que é vento? É ar se deslocando dentro do próprio ar. Beleza? Então, agora eu vou falar de outra coisa que o livro traz para vocês. Além da atmosfera ter o ar que nós respiramos, além da atmosfera proteger a Terra dos elementos espaciais,
Além da Terra proteger nós dos raios solares, além da Terra manter a temperatura do planeta mais estável, né, uma amplitude térmica mais aceitável, além disso tudo, o planeta Terra tem o efeito estufa. É um processo é um processo onde os gases atmosféricos absorvem parte da energia refletida na superfície. Lá no balanço energético eu não falei que tem uma parte que é absorvida? Então fica um calorzinho em volta da Terra. Isso mantém a vida, retém a temperatura do planeta. É o efeito estufa. Daí vocês têm que tomar cuidado, mas porque tem gente que usa efeito estufa como se fosse aquecimento global. Calma que eu já vou chegar lá. E o interessante que é, a maioria do ar que tá aqui, que vocês e nós respiramos, tem muito nitrogênio, tem muito oxigênio. E tem 1% do ar que tem outras coisas. É justamente esse 1% que retém a energia, que deixa um calorzinho aqui em volta do planeta. Quais são esses gases? Dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos nitrosos, metano e vapor de água. Então essa galera aí pega o calorzinho e deixa a terra quentinha, vamos dizer assim, em volta dela. E não pegando fogo, né? Também tem. Bom, aí então, não confundam efeito estufa com aquecimento global. Um tem a ver com o outro, mas vamos lá. Efeito estufa é um fenômeno natural de manter as temperaturas do planeta relativamente amenas. E aquecimento global é um fenômeno causado pelo homem. O que é aquecimento global? É o aumento da retenção desse calor no planeta, é o aumento do efeito estufa, mas não é natural esse aumento. As indústrias, o trânsito, né, com os escapamentos dos carros aí, a mineração, a pecuária que destrói as florestas, né, e as árvores também são importantes na absorção e na manutenção dessa temperatura. Então a gente desmata, solta fumaça na fábrica, solta fumaça no carro, no escapamento. A gente faz mineração que também desmata né? E aí a gente solta no ar gás carbônico, por exemplo. Tudo que tem esse negócio de carbono retém calor. Gás carbônico, que é o CO2. A gente solta esses gases aí, dióxido de carbono, monóxido de carbono. O pum do meu gato solta metano. E aí, esses gases retêm calor. A gente sabe que o planeta está sofrendo um aumento das temperaturas, né? É o aquecimento global, que não é legal, tá? É uma ampliação do efeito estufa através das atividades humanas, né? E aí a gente sabe que a gente está em trouble, causando muitos problemas. Quem fez comigo o joguinho lá de países do mundo, viu que na Oceania tem um monte de país, ilhazinha paradisíaco. Tuvalu, Kiribati, Fiji, Nauru, Micronésia, Polinésia Francesa. A gente tem também as Ilhas Seychelles na África, Ilhas Marshall. A gente tem várias ilhas que vão sumir. Porque como a temperatura do planeta está aumentando, os polos estão com o gelo sendo derretido. Ursos polares entrarão em extinção. Já estão ameaçados, né? Porque lá no Polo Norte, onde eles vivem, não vai achar que é no Polo Sul, hein? Polo Sul é pinguim. Polo Norte é urso polar. Lá não tem chão, né? Embaixo é a camada de gelo. O urso anda ali. Se aquilo lá derreter, já era. Pessoal, então assim, nós estamos com problemas e a gente tenta diminuir aí o aquecimento global. Como? Tentando desenvolver combustíveis menos poluentes. Por exemplo, carro movido a eletricidade. Estão pesquisando se conseguem fazer o nitrogênio virar algo produtivo aí para nós, né? Que
tentar tirar a energia desse nitrogênio, daí essa é uma beleza, que ele tem abundância no ar, né? Então, nós estamos tentando diminuir o aquecimento através da produção, né, e do descobrimento de combustíveis menos poluentes. Pessoal, combustível fóssil é uma coisa complicada. Combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural, eles queimam. E a base da nossa indústria e do nosso transporte são combustíveis fósseis. A queima do petróleo, né? A queima do gás natural, a queima do carvão. A gente usa isso na indústria, nos transportes, e ele libera esses gases que retém muito calor, né? Libera os carbonos aí na atmosfera e isso altera o clima do planeta. Então, a gente está tentando desenvolver coisas mais sustentáveis. A diminuição da poluição industrial, por exemplo, colocando filtro nas chaminés, não deixando a fumaça ir direto, né? A diminuição da poluição na agropecuária, tentando desmatar. Esquece, tá? Porque nesse governo mudou. Né? Segundo uma ala aí, não mudou. Tá tudo ótimo. E segundo a outra ala aí, mudou. Eu acredito que mudou, porque eu vi o céu de São Paulo escuro por conta de queimada na Amazônia. Isso nunca tinha acontecido. Eu já sou meio velhinha, né? Nunca tinha visto isso. Bom, mas vamos lá. Então, diminuição, né, do desmatamento e das queimadas. E acordos entre países para emitir menos gases, né? Nós parcamente estamos tentando. Estamos, mas ainda não é o suficiente tudo que a gente fez. A gente tem que fazer mais. E as queimadas, elas liberam monóxido e dióxido de carbono, certo? Que ajuda a aumentar a temperatura no planeta. A página 11 de vocês tem algumas perguntinhas e eu vou falar aqui para quem for esperto e assistiu o vídeo. Página 11, pergunta número 1. Escreva o que é atmosfera, de um jeito bem simples. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Acabou. 2. Enumere os gases componentes da atmosfera, do mais abundante para o menos abundante. Isso é legal. Eu acabei de falar o que mais tem no ar. Número 1, coloca aí. No 1, nitrogênio. Número 2, oxigênio, que nós utilizamos. Número 3, argônio. Número 4, dióxido de carbono. Número 5, neônio. Número 6, hélio. Gás hélio. Aquele da bexiga, né? Número 7, metano. Número 8, criptônio. E número 9, ozônio. Nossa, quanta coisa que tem no ar. Mas calma, pensa que 99% é nitrogênio e oxigênio. 1% é esses outros aí que eu falei, tá bom? Vai ajudar vocês a responder a tarefa isso. Número 3. Podemos afirmar que a composição da atmosfera é exatamente igual em qualquer ponto da Terra? Por quê? É óbvio que não, né, pessoal? Uma região com muita indústria, o ar dela vai ser diferente de uma região cheia de floresta amazônica. Claro, né? Então, não, a atmosfera é variável no tempo e no espaço, mudando sua composição de acordo com a altitude, que é a altura, né? E também de acordo com o local onde está. Se está na cidade com indústria ou se está no campo, né? Então, número 4. Pense no seu dia a dia e indique algumas funções da atmosfera que você pode perceber. Já falei, foi essa aula, né? Vocês têm que colocar que permite a respiração, a circulação dos ventos. Ela indique algumas funções. Ela protege a terra aí dos meteoros, ela protege a terra de ter temperaturas muito extremas e por aí vai. Aí, número 5 é para marcar verdadeiro ou falso. Letra A. A composição atmosférica é estável, permanecendo a mesma desde o seu processo de formação até os dias de hoje. Completamente F. Falsa. A composição dessa atmosfera
mudou no decorrer dos anos. Eu não falei na aula passada, inclusive, que nós tínhamos chuva ácida no começo da atmosfera. Hoje a gente tem de novo, né? É causado pela poluição, pelas indústrias, mas na formação lá da primeira atmosfera do planeta, um monte de chuva ácida, né? Então ela não é a mesma. E o exercício anterior fala isso também. E eu usei de exemplo, o ar de uma cidade é diferente do ar de uma região de floresta. Letra B. Nitrogênio e oxigênio são os dois principais gases que formam a atmosfera, totalizando aproximadamente 99% da sua composição. Já acabei de falar, é super verdadeiro. Letra C. A troposfera é a camada inferior da atmosfera, onde ocorrem os principais fenômenos meteorológicos, como ventos, nuvens e chuvas. Verdade, né? Se vocês olharem lá no desenho da troposfera, é na troposfera ainda que ficam as nuvens, né? Então, é verdade. Letra D. A temperatura da troposfera aumenta com a altitude, sendo mais elevada nos cumes das grandes montanhas e mais próxima à superfície. Pessoal, você vai subindo, vai diminuindo a temperatura, tanto que a gente desenha a montanha com nevezinha na ponta. Super falsa, né? A temperatura da troposfera diminui com a altura, com a altitude, sendo mais baixa nos cumes das grandes montanhas e mais elevadas próximas à superfície. Certo? Letra E agora. A camada de ozônio localiza-se na troposfera e é muito importante, pois atua como um filtro impedindo a chegada nociva da radiação ultravioleta na Terra. Se vocês olharem o mapinha aqui, ó, esse verdinho é a camada de ozônio. Ela não está na troposfera, ela está na camada de cima, ó. Ela está aqui na estratosfera, ó. Essa camada é a estratosfera. Falso, tá? Acabou o exercício da página número 11. Agora, a última coisa que eu tenho para falar, deixa eu ver. Não, a penúltima. É sobre tempo e clima. É super legal. Pessoal, hoje o tempo está chuvoso ou o clima está chuvoso? O tempo está chuvoso. O clima está tropical de altitude. Em janeiro do ano que vem, um dia de sol. O que eu posso falar? O tempo está ensolarado. E o clima? Tropical de altitude. O mesmo. Então, tempo é uma situação momentânea. Ai, tá chuvoso, tá ventando, tá muito sol, tá frio, tá neve, tá calor. São fenômenos diários e periódicos. Tempo é a situação. O tempo está chuvoso, o tempo está claro, o tempo está escuro, o tempo está fechado, o tempo está chuvoso, o tempo está seco, o tempo está quente, o tempo está frio, o tempo está quente, o tempo está quente, o tempo está chuvoso, o tempo está frio. Isso é tempo, é a situação da hora. E clima, pessoal, para definir o clima de um lugar, os meteorologistas, eles estudam por cerca de 30 anos. Eles anotam lá, dia 20 de agosto, temperatura tal, nublada, aqui em Bauru. Amanhã, e vai anotando. Por 30 anos, aí ele pega tudo que ele anotou, ele vai perceber que aqui, em julho, não chove muito. Em janeiro, chove mais. Ele vai ver que a temperatura se repete 30 vezes no meio do ano. No meio do ano, a temperatura sempre cai. E no fim do ano aqui, a temperatura aumenta. Ele vai ver que esses tempos, né, eles se repetem num ciclo. Então, a média do comportamento do tempo em determinada região, em um período prolongado, é o clima. A gente fez uns padrões. Então, clima é o comportamento médio do tempo. São características mais permanentes. É uma sucessão de tempos, certo? São estudos de pelo menos 30 anos que definem os padrões de comportamento do tempo. Então, é isso, clima, certo? Eu escrevi aqui sucessão de climas, não, sucessão de tempos.
Então não vão confundir. Quando a mulher do tempo fala assim, ai, o clima está chuvoso, ela tá falando tudo errado. Aqui em Bauru, em janeiro, clima tropical de altitude. Em janeiro, tempo quente, chuvoso. Agora julho. Julho aqui, clima tropical de altitude. E tempo frio, certo? É isso. O clima, ele muda, mas demora décadas para ele mudar. E aí eu vou passar para vocês um gráfico chamado climograma. É um gráfico que une duas informações. Imagina que você tem aqui um gráfico escrito 0, 10, 20, mm, são os milímetros. Então, choveu pouco, eu vou fazendo umas barrinhas. Deixa eu mostrar no livro de vocês um climograma. Ó. Tá vendo? Nesse climograma, ó, choveu pouco, aumentou, foi diminuindo. Olha aqui, ó. Choveu bem pouco, choveu menos ainda, né? Então, é um gráfico que de um lado, uma linha, você vai ler as chuvas e vai estar em barra. Do outro lado, ao invés de fazer dois gráficos, daí um gráfico sobre temperatura, eu juntei no mesmo. Daí eu coloquei aqui temperatura menos 20, menos 10, menos 5, 40 graus. Então, conforme o mês do ano, eu faço linhas, ó, esse vermelhinho, ó. Nesse lugar, ó, aqui chove pouco, olha como a temperatura varia pouco. Olha esse aqui, ó, no começo do ano tá frio, depois esquenta, depois esfria, certo? Então, os climogramas, eles mostram a temperatura média, as barras com a quantidade de chuva. Aí eu olho aqui e aqui, certo? E eu sei que tá cedo, mas o vestibular, ele pergunta para vocês, na verdade, ele coloca um gráfico e coloca na letra A, B, C, D, E, assim, clima polar, clima desértico, clima não sei o que. Vocês têm que olhar nesse gráfico e saber que clima que é, beleza? Pessoal, ufa, acabou a matéria. Tarefa, página 11, que eu já falei, e página 14 da apostila, tá? Que é só olhar no gráfico, beleza? Boa semana. Ó, já bebi as duas. Não esqueçam de beber água. E a gente se vê e se fala. Um beijo, pessoal. Tudo de bom, tá? Bye.